Hoje o nosso convidado é o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Vamos abordar aqui muitos temas importantes, inclusive sobre o recente tema aí da adultização de crianças e adolescentes na internet, recentemente denunciada pelo influenciador. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite em participar aqui do Café PT com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Um prazer muito grande estar aqui nesse café gostoso da TV PT para a gente conversar sobre política, para a gente falar sobre o nosso país, nós que amamos o Brasil, nós que cuidamos do Brasil, nós que cuidamos do povo brasileiro. Então, uma alegria muito grande, muitíssimo obrigado pelo convite, estou à disposição, querido. Que bom, então vamos seguindo, porque nós vamos falar, de um assunto, deputado, que tem mobilizado muito a sociedade recentemente, uma denúncia feita pelo comunicador, um influenciador, o Felca, trouxe à tona aí a exploração de crianças e adolescentes. Na verdade, eu nem diria que trouxe à tona, ele evidencializou e mostrou ali com números, com provas concretas, um cenário muito ruim que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, dentro da internet, quando se diz respeito às crianças e aos nossos adolescentes. E nessa denúncia, ele deixa evidente ali um dos influenciadores também, que vinha tendo essa conduta, o Ítalo Santos. O senhor, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e também quem acionou a Procuradoria-Geral da República para poder investigar esse influenciador, o Ítalo Santos, e não só ele, mas como outros influenciadores também. Então vamos começar aqui compartilhando para quem está em casa, o senhor explicando como o senhor vê tudo isso e a importância dessas investigações, dessa denúncia e desse trabalho que o senhor, inclusive, está muito engajado e à frente, deputado. Sabe, André, nós temos assim, uma responsabilidade muito grande, Desde que a gente assume uma atividade política, a gente perde alguns direitos. Um dos direitos que a gente perde, e graças a Deus os que sabem disso atuam, é o direito de ser omisso, direito de omitir. Quando a gente fala de criança e adolescente, nós nos reportamos a dois documentos. Poderíamos nos reportar a mais, mas nos reportamos ao artigo 227 da Constituição Federal, que diz assim: a família, a sociedade e o Estado são responsáveis pelo cuidado, pela proteção dos direitos de criança e adolescente. Quando a gente vê isso na Constituição de 88, nós acabamos entendendo que ninguém fica de fora. Nós entendemos que todos os atores da sociedade, portanto, nós estamos falando de famílias, sociedade e os estados, o governo, têm que cuidar de crianças. Até porque a gente tem que entender que criança, e também a Constituição diz isso, é prioridade absoluta. O artigo 5º do ECA, ele diz também para nós que a criança ela deve ser protegida de toda e qualquer violação de seus direitos. E, portanto, ela deve gozar daquilo que ela tem direito na sociedade. Quando a gente tem isso diante de nós, e eu, de modo particular, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que um dos pontos, dos eixos da nossa comissão é a questão da criança e adolescente, a gente tem que agir. Nós não podemos omitir, nós não podemos achar que as coisas vão pelo curso normal, que tudo se resolverá. Não, tudo não se resolverá. Quando o Felca traz à tona esta denúncia, exibindo aí os vídeos que o Ítalo Santos tinha divulgado para a rede de internet, nós estamos falando de crimes cibernéticos contra crianças. Crimes na rede virtual, na rede digital, contra crianças e adolescentes. Isso aí tem ligação com pedofilia, tem ligação com prostituição infantil e com negação de todos os direitos de crianças e adolescentes. Na verdade, as pessoas perguntam assim, por que é que o deputado Raymond ele aciona a PGR? É porque na minha compreensão e na compreensão da nossa Comissão de Direitos Humanos, este não é um crime qualquer. Não é um crime que pode ser julgado por um juiz de primeira instância lá onde o Ítalo Santos mora. Porque esse crime é um crime de rede,
é um crime que nós podemos considerar muito mais do que um crime local, porque não é um crime local, é um crime até mesmo transnacional. Uma criança, quando é exposta e, portanto, uma rede de pedofilia que está lá do outro lado do mundo, tem acesso a essas imagens, a gente pode acontecer um punhado de ações. A questão, por exemplo, da nossa luta, e aí a regulação que a gente tem tentado fazer na Câmara Federal, da questão do combate às deep nudes, né? Então, a gente precisa de trabalhar isso. Então, a nossa ação é exatamente porque nós não temos o direito de nos omitir e queremos exatamente que, havendo crime continuado, esse é o nosso desejo, havendo crime continuado, não só haja investigação, mas haja prisão do Ítalo Santos e prisão de outros influenciadores que seguem a sua mesma rota. Deputado, e quais outras ações a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pode encaminhar, né, com relação a esse caso? Pois é, além de acionar o Ministério Público, sabe, André, a gente também está conversando com o Ministério da Justiça. Eu estive essa semana, na última quarta-feira, eu estive na Polícia Federal, no Departamento de Combate aos Crimes Cibernéticos. A nossa comissão ela tem se movimentado, sabe? Nós tivemos recentemente na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para tratar de redes, né, e, portanto, de ambiente digital, ambiente virtual e direitos humanos de criança e adolescente. Então, a nossa comissão ela tem trabalhado muito isso, sabe? Então, a gente está trabalhando para que a gente possa, de certa forma, fechar um cerco, sabe, contra essas violações de direitos humanos. A nossa comissão, ela também também fez um pedido, né? Quer dizer, solicitou a participação, eu particularmente solicitei a participação naquele grupão que vai discutir, puxado pelo deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, né? Uma comissão geral, né? Composta de diversos deputados e deputadas, para a gente tratar desse tema e apresentar num tempo célere, apresentar propostas legislativas, fazer um apanhado de tudo que há na Câmara Federal de projetos de lei para serem votados. A nossa Comissão de Direitos Humanos está voltada sobre isso, está debruçada sobre isso, para a gente verdadeiramente avançar. E aí tem uma coisa, André, que a gente não pode perder de vista, que é a compreensão de que nós não podemos permitir que o Congresso Nacional e que nenhuma outra instituição, particularmente ou trabalhando sozinha, sequestre esse tema. Este é um tema da sociedade. Esse é um tema onde todo mundo é chamado, onde as escolas são chamadas, as famílias são chamadas, a sociedade é chamada, a segurança pública é chamada, os ministérios voltados para a criança, portanto, o Ministério da Justiça, o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério de Direitos Humanos, todo mundo tem que estar envolvido, são especialistas que discutem, por exemplo, o tema da inteligência artificial, da manipulação, das deepfakes, e tudo isso a gente tem que estar voltado, e a nossa comissão está muito debruçada sobre isso, porque esse é um tema muito urgente. Tem um ditado africano, que eu gosto também de citar, que diz assim: para cuidar de uma criança, para educar uma criança, é preciso de toda uma aldeia. Então, não adianta a gente dizer que a família é a única responsável para a educação das crianças. Até porque se a gente disser isso, a gente caminhará à frente para criminalizar a família. Se alguma coisa deu errado, a culpa é exclusivamente da família. Não. A família tem responsabilidades? Claro que tem. Mas a família é parte da formação. Conforme diz o Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos são filhos da ânsia da vida por si mesma, e portanto nossos filhos eles são como arcos em nossas flechas em que nós os lançamos para o mundo. Então este cuidado a gente precisa de ter, a gente não pode descuidar, e a Comissão de Direitos Humanos está muito antenada com isso. Deputado, e como a comissão pode receber, né, denúncias sobre esses casos? Pois é, nós temos lá na comissão um e-mail que eu queria depois que você pudesse também colocá-lo aí na tela,
né? Esse e-mail é o e-mail CDH, portanto, Comissão de Direitos Humanos, CDH, @câmara.leg.br. Este e-mail, a gente recebe denúncias, esse é um caminho. O outro caminho é também na própria Câmara para o pessoal de Brasília, para o pessoal que está em Brasília, que visita Brasília, ou que mora em Brasília, que pode acessar fisicamente a Câmara Federal. Nós estamos na sala 185 do anexo 3, na ala A. A nossa sala, a gente tem lá um corpo de servidores da Câmara muito qualificados. Esses servidores são muito qualificados e muito preocupados com esse tema também, e estão orientados a acolher as denúncias que chegam para que a gente possa dar o tratamento a essas demandas de maneira mais célere. Por outro lado também, a gente tem que estimular, sabe, a população a usar o Disque 100, que é um canal do Ministério dos Direitos Humanos, e o Disque 180 no caso de violências contra mulheres. Então, a nossa comissão, para além de ela própria receber pelo seu e-mail, cdh@câmara.leg.br, e receber fisicamente ali na sala 185, nós também indicamos, né, e fomentamos junto à sociedade a importância de todo mundo acessar o canal, o Disque 100 e o Disque 180. Pois é, deputado, e todo esse debate, né, toda esta polêmica, vamos dizer assim, porque trouxe à tona toda essa realidade, coisa que já vinha, né, existindo aí também há um bom tempo, mas nós temos, né, um outro ponto delicado, e que esse debate, né, que é sobre a regulamentação das redes sociais. Então, a partir de casos como este, né, que nós estamos falando agora, sobre essas denúncias da adultização, né, de crianças e adolescentes na internet, reforça mais ainda a necessidade sobre a regulamentação das redes sociais, né, deputado? Eu estou assim, muito preocupado com isso, sabe, André? Muito preocupado. Até porque eu vou falar alguma coisa aqui e as pessoas que nos assistem vão dizer assim, não, isso não é possível, o deputado está inventando essa história. Acreditem ou não, existem deputadas e deputados na Câmara Federal que defendem as ações do Ítalo. Olha que loucura, porque compreendem que o que ele faz é usar o seu direito da livre expressão, a liberdade de expressão. Ora, a democracia, é bom que a gente diga sempre, a democracia tem regras. A democracia, ela precisa, para ela se consolidar, ela precisa ter balizas. E a gente precisa, sabe, compreender com muita firmeza que a regulamentação das redes, a regulamentação da internet, né? Nós tivemos o Marco Civil da Internet, mas que já está defasado. Como é que a gente hoje avança, né, no advento das IAs, no advento das altas tecnologias, no advento desta era cibernética, onde a gente tem a internet profunda, onde há espaços na internet que só com muita expertise as pessoas acessam, e outros espaços onde as pessoas acessam com um simples clique. Então, como é que a gente tem que lidar com isso? Não há outro caminho senão a regulamentação. Todos vocês que me acompanham agora aqui na TVPT sabem muito bem a luta que tem sido na Câmara Federal para a gente aprovar, por exemplo, o PL contra as fake news. Como que nós apanhamos? A dificuldade que é. Então, este é um tema que precisa ser levado a sério e acho que aí um agradecimento ao Felca, a quem eu nem conheço, né? Esse influencer nem mesmo o conheço, mas, portanto, não estou julgando o total da sua obra, né? Não tenho critérios para dizer assim, alguém que toda a sua obra merece aplauso, mas eu posso dizer, isso que ele fez dessa denúncia de violação de direitos de criança e adolescente pelo outro influencer Ítalo Santos, isso aí é merecedor de aplauso e a gente tem que agradecer, porque abriu para nós uma janela para a gente dizer assim, opa, tá na hora, a gente ou regulamenta ou a gente caminha para a barbárie. E aí, foi tão importante essa denúncia dele porque até os que faziam vista grossa, vamos dizer assim, agora não é mais possível, né, omitir que não exista esse tipo de coisa, porque
Ele mesmo, numa recente entrevista que ele deu a um veículo de comunicação, eu estava assistindo ontem, e ele fala que para poder instrumentar toda essa denúncia, para colher essas provas, para poder deixar de uma forma didática, porque eu acho que o grande trunfo aí de toda essa denúncia do Felca não foi simplesmente denunciar. Ele denunciou com um compilado de provas objetivas e didáticas para mostrar esse cenário terrível que já acontece há anos aqui no nosso país, né, deputado? Então, assim, eu acho que o que reforça mais ainda esse trabalho dele foi isso, porque agora não tem por onde correr, vamos dizer assim, né? Tá lá, tá comprovado, ele demorou um ano. Ele demorou um ano para instrumentar isso, porque ele disse que queria trazer algo consistente sobre uma realidade devastadora, né, que estava aí rondando e acontecendo na nossa sociedade. Outra coisa que nós temos também que nos atrapalha muito, como o senhor disse aí, né, deputado, sobre a questão do combate às fake news, às desinformações. A gente sabe que a extrema-direita, né, vem obstruindo tudo isso com um discurso diferente e tentando, né, desvincular todo o processo que é combater fake news e que é combater a desinformação. Então isso aí é uma outra dificuldade, vamos dizer assim, né, um outro empecilho que todos vocês, a bancada do PT, a direita, tem também, porque a gente sabe que a extrema-direita quer levar para o outro lado, um lado muito errado. Né? Pois é, você sabe que a obstrução ela é um aparato regimental, ela pode acontecer. Só que nesse caso, dessas obstruções feitas pela extrema-direita na Câmara Federal, elas estão chegando a um nível intolerável. Porque, na verdade, o que eles querem é parar o Brasil. Eles querem parar a legislação, eles querem parar o Congresso Nacional. E a gente tem vencido essa obstrução deles com muita dificuldade. Projetos que a gente poderia aprovar com 15, 20 minutos, meia hora de debates, a gente leva 3, 4 horas. Projetos simples. Então eles obstruem porque a tentativa deles é uma tentativa de parar, de paralisar o país. Eu não tenho sombra de dúvidas e afirmo com todas as letras, vírgulas, pingos e is. A extrema-direita é inimiga do Brasil, é inimiga do povo brasileiro. É bom a gente não se esquecer do que disse, né, aquele presidente que governou o país no quadriênio passado, que os deputados da extrema-direita lá aplaudem o tempo todo, até para linkar com essa história de criança e adolescente. Ele dizia assim, olha, pintou um clima quando eu vi aquelas adolescentes. Ora, senhor ex-presidente, não pintou um clima não, pintou um crime. O senhor cometeu um crime. Então a gente precisa de trazer isso à tona, sabe? E acho que a grande aposta da extrema-direita quando obstrui os trabalhos da Câmara é a tentativa de liberar Bolsonaro dos seus crimes, de parar de investigar Bolsonaro. O grande trunfo da extrema-direita de paralisar, de obstruir, porque a extrema-direita obstrui ali na Câmara e um braço da extrema-direita obstrui desde os Estados Unidos, que é o caso do deputado golpista, fujão, né, traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, de certa forma, trabalhando contra o Brasil. E agora, nesse momento, até o dia 20 de julho, não, mas do dia 20 de julho para cá, atrapalhando o Brasil, inclusive recebendo subsídios da Câmara Federal, mantendo o seu gabinete na Câmara Federal. Então, assim, é um absurdo o que a gente tem. E eu tenho dito lá, sabe, que assim, tem duas obstruções. Uma obstrução que é essa regimental, que é atrasar o processo, pede verificação de quórum, pede adiamento de discussão, pede retirada de pauta, pede adiamento de votação, retirada de pauta, pede tudo. Ok, essa é regimental e a gente vence ela, né? A gente vai vencer. Devagarinho a gente vai vencendo, embora com um certo atraso. Mas existe uma outra obstrução, que foi a obstrução que eles fizeram na semana que iniciou esse segundo semestre, ali na semana de agosto, em que eles subiram na mesa diretora e disseram, daqui a gente não sai e não vai ter mais trabalho na Câmara Federal. Ali eles cometeram, na verdade, um crime. E crime tem que ser apurado, as pessoas têm que ser responsabilizadas por ele. Esta obstrução que eles fizeram, nós vamos vencê-la, sabe como? Nós vamos vencê-la punindo os deputados. Pelo menos os 4 deputados têm que ser penalizados com suspensão de seus mandatos.
porque senão a gente vai ficar devendo para a sociedade brasileira aquilo que nós sempre dissemos. É preciso ter responsabilidade com o dinheiro público, é preciso ter responsabilidade com as instituições, é preciso ter respeito às instituições. Então, a primeira obstrução é essa que eles fazem ali, regimental, ok, é direito deles, a gente toca e a gente vai avançando, devagar, mas vai. Agora, a outra obstrução, a gente precisa vencer essa obstrução com a penalização desses deputados. Para mim, o deputado Hugo Mota o presidente deveria, ele optou, e ele tem direito também, aqui não é nenhuma crítica a ele, mas ele deveria ter feito um rito sumário, assim como fez um rito sumário, por exemplo, com o André Janones. Eu não estou aqui defendendo o André Janones, não estou aqui. Mas assim, o André Janones foi praticamente no rito sumário suspenso do seu mandato. E esses deputados que obstruíram, que impediram o presidente de abrir a sessão, esses vão levar 45 dias com possibilidade de mais 45 dias. Só, talvez sejam punidos, se forem, só no final do ano. Isso é muito ruim para a democracia e para a discussão e respeito às nossas instituições. Olha, deputado, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou agora em julho 35 anos. Queria que o senhor considerasse, falasse para a gente aí a sua avaliação sobre a importância, né, do trabalho do Estatuto, principalmente nesse momento delicado que nós estamos passando, né, com todas essas realidades aí à tona, nesses casos específicos também. Qual sua avaliação? Você sabe que as pessoas dizem assim, o ECA ele foi aprovado e foi regulamentado em 1990, né? Fez agora 35 anos. E ali a gente estava numa era ainda pré-digital, né? Ou pelo menos esse digital avançado, como hoje nós temos, através da IA, né? Desse avanço tecnológico e tal. Ele é uma era mais analógica. Mas o ECA é uma lei tão potente, tão forte, que se nós quisermos fazer a leitura das adequações das novas tecnologias na defesa de direitos de criança e adolescente, nós conseguiremos. Nós conseguiremos. Vou citar aqui o artigo 5º do ECA. Uma pena que eu não estou com o ECA aqui na minha mão. Mas o artigo 5º do ECA, eu queria citá-lo na íntegra, mas o artigo 5º diz assim, as crianças e adolescentes têm que ser defendidas, protegidas dos seus direitos em todos os aspectos, no direito à saúde, no direito à educação, no direito ao lazer, no direito à alimentação. Então, assim, o ECA é muito completo. Então, se ele é completo, né, se o artigo 5º diz isso, se ele tem que ser defendido, a criança tem que ser defendida com as ferramentas da atualidade. As ferramentas de 1990 são diferentes das ferramentas do ano de 2025, que serão diferentes das ferramentas do ano de 2050, mas o ECA permanecerá atualizado. E aí eu queria também aproveitar, falando do ECA, eu queria falar também de um tema que para mim é muito caro, sabe? Que é o fortalecimento dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares no nosso país precisam ser fortalecidos. E aqui eu queria colocar algumas definições de conselho tutelar. E a primeira, que os conselheiros todos sabem disso, e eu tenho uma relação ótima com os conselheiros. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 19 conselhos tutelares, e deveriam ter muito mais, vou falar sobre isso, mas temos 19 conselhos tutelares, e os conselheiros tutelares que nós temos aqui, tirando um caso ou outro, na sua maioria absoluta, são pessoas muito comprometidas, e eu quero aqui, inclusive, deixar um abraço a eles. Mas quero dizer que o primeiro conceito de conselho tutelar para mim é que o conselho tutelar é uma instituição autônoma e, portanto, o conselheiro não é empregado do prefeito. O conselheiro ele tem autonomia. Ele não tem que se submeter ao prefeito. Ele tem que fazer o seu trabalho, doa a quem doer, para defender e para proteger direitos de crianças e adolescentes. Então, proteger e promover. Então, assim, essa é uma primeira definição que tem. Depois, pensando ainda de uma maneira mais ampla, né, os conselhos tutelares deveriam ser adequados nas cidades pelos prefeitos a partir daquilo que define o CONANDA, Conselho Nacional de Defesa de Criança e Adolescente, dos direitos da criança e adolescente, aliás. O CONANDA diz que para cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar.
E em cada conselho tutelar, 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes. Portanto, uma cidade de 6 milhões e 900 mil habitantes, como é o caso do Rio de Janeiro, a matemática é fácil. Deveria ter 69 conselhos. No Rio de Janeiro, nós só temos 19. Essa não é a realidade exclusiva do Rio de Janeiro. Essa é uma realidade do Brasil. O Brasil todo vive isso. Então, se nós temos conselhos tutelares fortes, com conselheiros valorizados, conselheiros protegidos nos seus direitos, né? Porque a gente precisa de proteger quem protege, promover os direitos de quem promove direitos de criança e adolescente. Então, os conselheiros tutelares têm que ser valorizados, tem que ter estrutura para trabalhar, mais do que aumentar o número de conselhos e garantir que para cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. As prefeituras, os prefeitos deveriam, com muita celeridade, com muita rapidez, resolver essa questão no Brasil e dizer assim, olha, nós agora vamos estruturar melhor os nossos conselhos. Então, o conselheiro precisa ser remunerado adequadamente, os seus espaços têm que ser uns espaços de acolhimento, nos conselhos tutelares tem que ter o espaço da escuta, né? O espaço da escuta da privacidade. O conselheiro tem que ter capacidade de se mobilizar, de se movimentar pela cidade para acessar a rede, né, que cuida dos direitos de criança e adolescente. Então, essa é uma luta que a gente tem que ter. E acho que esse caso do Felca, sabe, porque eu falando de ECA, de Conselho Tutelar e tal, também trouxe à tona esse tema, sabe? Os conselhos tutelares vieram à tona, algumas vezes de maneira discriminatória, dizendo assim, o que é que estava fazendo o Conselho Tutelar que não estava fazendo isso? Quero dizer, olha só, os conselhos estão trabalhando, e trabalhando muito. Eu vou citar um conselho aqui do Rio de Janeiro, o Conselho de Madureira, atende a 800 mil pessoas. Em vez de um, ali naquela região deveria ter 8 conselhos. E a gente tem apenas um. Então, assim, nós precisamos repensar a estrutura dos conselhos tutelares, valorizar os conselhos tutelares, formar os conselheiros, trabalhar num processo de formação continuada, porque todos nós precisamos de formação continuada para que crianças e adolescentes sejam protegidos nos seus direitos e nos seus direitos fundamentais. Deputado, e eu acabo de receber uma informação aqui, durante essa nossa gravação, já ia para o fim dessa nossa entrevista, mas eu quero, né, com certeza, aproveitando o senhor, o tema que nós estamos aqui, né, comentando nesse café de hoje, eu acabei de receber a informação aqui através da nossa produção, nossa produtora Juliana, que o Ítalo Santos acabou de ser preso. Tá? Nesse exato momento aqui, ela me informa isso. A gente começou a nossa gravação, né, sobre tudo isso, sobre essa denúncia, e agora a gente termina ela, né, falando para o nosso telespectador aqui sobre esta prisão, deputado. Certamente, viu, André, a investigação deve ter sido feita, porque nós vivemos num Estado democrático de direito e, portanto, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fiz esse pedido à PGR. Pode ser que nem seja esse meu pedido a ser atendido, mas ele certamente deve ter pesado por conta da força da Comissão de Direitos Humanos, mas a compreensão de que a investigação certamente foi feita, né? Os nossos poderes constituídos têm a responsabilidade de defender os direitos humanos, mesmo de quem viola direitos humanos, como é o caso flagrante do Ítalo Santos. Então, que bom que esse desfecho está se dando e quem sabe isso não é um freio de arrumação para que outros influencers entendam verdadeiramente nós não estamos numa terra sem lei, nós não estamos num lugar onde vale tudo, não vale tudo. Vale tudo, a gente queria que nem na novela existisse. A gente gostaria de dizer que muita coisa vale, mas nem tudo vale. A gente precisa de ter alguns acordos, né? A sociedade, ela vive de acordos, de regramentos, e acho que esse movimento feito é um movimento, no meu entendimento, um movimento positivo para a gente avançar. Nós não estamos falando de punitivismo, nós não estamos falando de vingança, nós não estamos falando de justiçamento, nós estamos falando de justiça, de reparação, de memória e de verdade. É esse o caminho
que a democracia precisa avançar e nós da Comissão de Direitos Humanos temos também este compromisso. É isso aí, deputado. Parabéns pelo seu brilhantismo, pelo seu trabalho. A gente sabe que é uma pauta muito a ser discutida, é uma pauta muito importante para poder ser trabalhada e detalhada, né, para o nosso país, aí, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Então a gente começou o programa falando do assunto e já na gravação aqui já tivemos, né, um desfecho. Né? Então, nós vamos seguir, claro, acompanhando todo esse caso. As portas estão abertas aqui para que o senhor possa voltar, né, e repercutir mais outras pautas, outros assuntos, projetos que a gente sabe, né, que o senhor está sempre aí firme e forte à frente. Muito obrigado por sua participação, deputado. Eu que agradeço a você. E se você me permite, eu quero concluir essa nossa conversa com um tema que me é muito caro, que é o tema da democracia, e para isso eu vou citar aqui o primeiro parágrafo, parte dele, do manifesto de fundação do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Diz assim: a mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma conquista, que finalmente ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. É tarefa de todos nós. Muito obrigado, um abraço a você, a toda a equipe da nossa gloriosa, grandiosa TVPT. Vocês têm feito um trabalho de excelência, muito obrigado. E minha saudação franciscana para vocês e para todos e todas. Paz e bem. Muito obrigado. Forte abraço, deputado.